Bem-vindo ao podcast número 3, Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Hoje temos mais um convidado especial, o brother Paulinho. Ele que é montanhista e trabalha com a restauração e pintura de rodas automotivas. Vai nos contar um pouco da sua história pra gente. E esse que vos fala é o pastor Rafa da IEQ Barranca. Desde agora já pedimos para que Deus te abençoe. Deus. Você que está nos ouvindo aí. Amém. Que vai comentar e vai curtir esse podcast. Deus te abençoe agora e para sempre. Glória a Deus. Prazer. Já fui apresentado pelo Rafa, né? Mas vou me apresentar aqui um pouquinho. Sou o Paulinho. Para os amigos mais chegados. E quem não me conhece pode me chamar de Paulinho também. Vamos crescer junto aí, vamos falar de Jesus, vamos falar um pouquinho da nossa vida, né? Falar o que Jesus tem feito através da nossa vida. Glória a Deus. Meu nome é Paulinho, já falei. A gente começa um pouquinho nervoso, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo, né? Faz parte. Glória a Deus. Daqui a pouco a coisa flui. Daqui a pouco flui. Amém. E, cara, moro aqui em Araranguá desde quando eu nasci, 33 anos. Venho de uma família católica, tenho um irmão padre, não sei se tu sabia legal, disso. Hein, sabia disso? Pô, uma vez que me contou, mas É interessante, né? Interessante, vá. Tenho um irmão que é padre e eu me converti em 2007. Acho que a gente fazia parte da mesma igreja, né? 2007? 2007, mesma Conta época. aí pra nós aí como é que foi essa tua conversão aí, como é que tu chegou até a igreja. Na época era a Sara, né? Na época da Sara. Mas é interessante, cara. Eu fiz catequese. Fizesse também? Ia nas missas. Fosse coroinha? Não, coroinha não cheguei a ser. Na verdade, eu não terminei a catequese, porque tem... Eu terminei. Tem várias fases ali, né? Primeira crisma, primeira comunhão, alguma coisa assim. Fiz tudo. Eu sei que eu fiz só a primeira comunhão, eu acho. Aquela que daí depois pode ir lá e tomar hóstia, né? E, cara, naquele tempo eu já sentia a presença de Deus, cara. Eu já sabia que Deus queria alguma coisa comigo. Ele quer com todo mundo, né? Sim. Deus quer usar todo mundo, né? Eu acredito muito nisso. Mas naquela época eu já sentia Deus. Só que alguma coisa faltava, né? A gente, sei lá, de repente é porque eu não buscava tanto, né? Mas eu já lia a palavra de Deus ali e já sentia Deus falando comigo. Mas isso eu tinha meus 14 anos. Eu me converti ali foi com 18 anos, né? Que eu conheci... Que eu fui a primeira vez na igreja ali, né? Acho que com os 17 anos eu comecei aí, na verdade. A primeira igreja que eu fui, mano, foi, por incrível que pareça, foi a Universal. Universal? Na Iurde, cara. E, cara, Deus é maravilhoso, né? Mesmo a gente sabendo algumas coisas assim que acontecem na Iurde, né? Com certeza... muitas almas foram alcançadas pela Igreja Universal. Né? E Deus se manifesta. Onde está a palavra dele, ele se manifesta, né? Não adianta. E eu comecei a ir lá, acho que eu fiquei uns 4, 5 meses indo, nessa aqui do centro aqui de Araranguá, na descida ali perto do cemitério. E ali eu já sentia Deus, cara. Eu gostava muito de ir na segunda-feira, tu acredita? Na segunda era a segunda-feira do... Era do descarrego ou não? Não, era a terça do descarrego. A segunda era dos casais, cara, pra casais. E eu era solteiro e eu ia. Já queria arrumar uma Rebeca já. Não, na verdade não tinha essa intenção, cara. Mas, claro, o cara com 17, 16 anos, o cara já quer namorar, né? Mas eu ia porque eu gostava da palavra e tal. Sei. E comecei indo ali e foi massa, cara. Só que no decorrer do tempo, o cara vai vendo aquelas coisas assim que... Não querendo falar mal de igreja, né? Sim. Nem falar mal da Universal. Mas a gente sabe que tem a questão ali que eles puxam muito pro lado de... Sabe, né? De dinheiro e... Prosperidade, essas coisas. Essa doutrina, né? Daí o meu coração foi desanimando na época. Daí eu saí. Só que nessa época, cara, eu tava estudando no colégio. E daí nessa época tinha uma guria, que eu não vou citar nomes, né? Mas tinha uma guria que de vez em quando eu olhava ela assim. Dava uma paquerada. Não paquerava, mas eu olhava assim. Daí eu descobri que ela ia na Sara. Nossa terra. Daí de lá... Eu disse, vou ter que ir nessa igreja. Conheci uma outra pessoa que ia e fiquei muito amigo dessa pessoa. E comecei a ir na Sara. Resumindo, cheguei na Sara Nossa Terra, não tava nem aí mais pra menina. Foi só de repente, um modo que Deus usou, será? Não sei se tu concorda. Pra mim ir pra Sara, cara. Acontece. Na verdade, quantos o cara veio por causa de guria, né? Por causa de
Interesses Tem amorosos, muitos né? que vão pela intenção errada e acaba É. depois. Acaba depois, assim, tipo, se convertendo realmente, né? Acaba sendo tocado, né? Então, Por Deus, né? eu fui por essa intenção errada. E glória a Deus que eu conheci a palavra lá e me Mas converti. foi, né? E fui. E se Deus tem que usar desse artifício pra alcançar outras vidas, só pro cabra aí pra igreja, Deus usa, né, cara? Usa. Lá. E eu me lembro, cara, o primeiro culto que eu fui, mano. Tu era da Sara, Que né? ano que era? 2007 e 2008. Não, eu tava na Sara ainda. Tava, eu me lembro de te tocando violão ali, louvando. E esse culto que eu fui, cara, eu não me lembro o nome da pessoa, vamos ver se tu me ajuda a lembrar. A igreja, se eu não me engano, foi um dos últimos cultos naquela beirada ali da avenida ali. Sim, onde Lembra ficava quando o era ali? Pastor Fogaça com a pastor Jesus lá. Mas não era mais o pastor Fogaça e a pastora Jerusa, naquela época. Não, ali era, né? Se for ali, era ainda. Se eu não me engano, nesse culto, então eles não estavam. Ah, pode ser. Entendeu? Será que não foi um grupo de jovens? Não, foi num domingo. Domingo? Foi no domingo. E quem tava ministrando era uma mulher, cara. Eu queria muito lembrar o nome dela. E eu não era a irmã Terezinha. Não A era? irmã Terezinha era uma bênção, né? Era outra mulher, cara. Eu queria lembrar o nome dela pra um dia encontrar ela. E ela ministrou a palavra lá e... Não era a dona Nina? Dona Nina, eu acho que era a mãe do... Mãe da não, Monique? a Dona Terezinha é mãe do Marco. Marcos. Marcos, é. É. E do outro lá que tem uma igreja também. Tarcizinho? O Tarcísio, a mãe do Tarcísio. Não, era outra... Acho que era a Dona Nina. Depois eu vou procurar a foto dela, alguma coisa. Sei. E ela ministrou a palavra aquele dia, cara, e ela falou de Jesus assim de uma forma... Eu não lembro o texto bíblico que ela usou. Mas ela falou de Jesus assim que, cara, eu falei assim, não, eu preciso disso na minha vida, preciso de Jesus. E a palavra me tocou, cara. A hora que fizeram o apelo lá, quem quer aceitar Jesus, quem quer mudar de vida. Tipo, na Universal que eu já tava indo, não tinha isso. Sim. Sabe? Mas ali eu senti... Nunca confessasse a Jesus publicamente? Na Universal eu nunca cheguei a fazer isso. Naqueles 4, 5 meses que eu tava. Mas naquele dia, cara, na igreja ali... Era Sara Nossa Terra o nome? Era, né? Era, Isso. né? Cara, Jesus me pegou aquele dia, me lembro. A hora que fizeram o apelo, eu fui lá na frente, já bateu uma choradeira já. Choredo? Um choredo. E daquele dia em diante... bom, É maravilhoso, né? E daquele dia em diante, mano, foi só bênção. Só conhecendo Jesus. Começou conhecendo Jesus. ali... Me apaixonando por ele. E 2007 para 2023 já deu quantos anos? 16 anos. Quase 16 anos. Bastante. Claro que nisso daí teve um momento da minha vida que eu me desviei, né? Eu não gosto dessa palavra, Sim, cara. sim, deu uma afastadinha. Deu uma afastadinha, fui... Fez a curva errada. Fui Eu pra tava curva de pau, saiu um pouco da pista. E, cara, daí eu fiquei, nesse tempo aí, eu fiquei uns 5 anos, 5, 6 anos. Sim. Longe de Deus, assim. Longe da presença Da comunhão, de Deus. né? Na Da verdade. comunhão com os irmãos. Porque eu acho que longe de Deus a gente não consegue ficar, né, Paulo? Porque queira ou não queira, Deus tá contigo. É porque Sim. tu não sente, né? É porque a gente não sente, né? A gente fica frio, né, cara? Fica frio e a gente acaba não sentindo, E- mas longe da comunhão. Né? Mas- Que essa palavra é... Mas também foi uma experiência, assim, que não é bom o cara ficar longe assim, Não. das coisas de Deus. Mas hoje eu vejo que agrega alguma coisa. Por quê? Vou te explicar. Quando eu vejo que as pessoas saem da igreja, que se afastam, hoje eu entendo por que elas se afastam, embora eu não concorde. Mas eu entendo assim o que passa no coração e na cabeça delas. E isso me ajuda a ir lá e levar uma palavra para elas e conseguir resgatar de certa forma, sabe? Porque eu sei como a gente fica frio longe da presença de Deus. E como Satanás ele quer nos levar para longe da presença de Deus, Sei. né? Então eu entendo o que passa na cabeça deles. E voltando ali, né? Eu fiquei esses 5, 6 anos longe das coisas de Deus. E eu voltei para Jesus assim, foi em 2018. Cara, 2018, mano. Daí eu comecei a congregar em outra igreja que eu tô até hoje. Não, comecei a congregar numa igreja, depois eu fui pra essa que eu tô hoje. Mas enfim, de 2018 pra cá eu conheci Jesus de verdade. Sim.
Se entregasse de verdade. O meu coração, assim, ó, não suporta mais ficar longe de Jesus. Se entregasse realmente, né? Me entreguei, cara, e tive experiências e pude conhecer ele de uma forma sobrenatural, cara. Tu acredita no sobrenatural de Deus? Eu é que acredito. Cara, eu queria que todo mundo pudesse sentir, mano, a presença de Deus da forma que eu sinto. Cara, só eu tô sentindo ele aqui. Amém. Eu tô todo arrepiado, É cara. importante, eu também tô sentindo. De verdade Tá mesmo, forte, cara. tá forte a presença de Deus aqui nesse lugar agora. Cara, e quando a pessoa sente a presença de Deus, mano, não tem como querer outra coisa. Não, né? Não tem como É querer, uma cara. mudança da água pro vinho, hein, Paulinho? Ele pega o nosso coração e ele transforma, cara, e a gente não quer mais saber de outra coisa. Nada mais vai preencher a gente. É só Jesus, Não. é só Jesus. E Ele estraga a gente, né? No bom sentido, né? no bom sentido, Cara, ele faz a gente nascer de novo, faz nossos pensamentos mudar e é sobrenatural, é tremendo. E eu não quero mais saber de outra coisa a não ser Jesus. Sim. Hoje eu sou totalmente dependente dele. A minha vida é pra ele e tudo que eu faço eu pergunto pra ele. Tudo que eu vou decidir eu falo com Jesus. E, cara, é muito massa, é muito massa. Se as pessoas soubessem o quão lindo, quão amado, quão maravilhoso ele é. Mas se elas decidissem, não, eu vou conhecer o Senhor. E quisessem isso, cara. E abrir o coração. E abrir o coração. Elas iam mudar, cara. O mundo seria outro. Por que, tipo, muitas pessoas buscam, às vezes, uma religião, né? Não buscam Deus na essência, né? Sim. Muitas pessoas, às vezes, buscam uma religião, então elas querem, tipo, um alívio da sua própria dor. Sim. Né? Um alívio da sua própria dor. Mas quando a pessoa realmente se entrega a Cristo e ela tem esse momento que tu teve, né, essa clareza espiritual, Sim. Né, onde tu sente realmente a presença de Deus, tem essa experiência verdadeira. Sim. Cara, é fantástico isso. Tu não quer mais saber de outra coisa. É maravilhoso. Exatamente como tu tá descrevendo. A gente não consegue mais viver sem Deus, né? Sim. Sem Cristo, né? Sim. A nossa vida, tudo que a gente faz já é moldado pela palavra. Sim. Por aquilo que a fé nos orienta, né? Sim. E eu vou te falar uma coisa de Jesus, cara, que eu acho que tu vai concordar. Jesus, ele é simples. Jesus, na essência dele, ele é simples. Cafézinho pra nós aí, Paulinho. Cafézinho? Cafézinho. Garrafa térmica tá do lado do meu amigo Paulo. Só um golinho. Só um golinho. Cara, olha só. A simplicidade de Cristo, né, cara? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, depois a gente volta na simplicidade de Jesus. É que a gente começou o podcast e eu tava um pouco nervoso. Não, mas agora já tá... Eu me lembrei que eu trouxe um presente pra ti. Opa! E eu queria te entregar, era pra ser no começo do podcast. Mas eu fiquei nervoso, mas agora o Espírito Santo já tomou conta do lugar. E eu vou te explicar isso daqui, cara. Isso daqui é um devocional. Eu sei que tu gosta de ler, tu é um cara estudioso. É um devocional do Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história. Né? Tu certamente conhece a história dele. E eu já li esse devocional. É o Dia a Dia com Jesus? Billy Graham, devocional diário. Esse. Tá. E eu ganhei ele. Tem 366 meditações diárias. E eu tô passando pra ti. Obrigado. Pra tu... Todos os dias ter um contato com a palavra também. É um dos caras que eu mais gosto. Sim. Tipo assim, né? A gente não pode ter um super-herói nosso, né? Tipo, né? O Capitão América. O Batman. Mas pra mim é o Billy Graham, né? O Red Monk, o Billy Graham. Sim. Né? O Pastor Jutsu, que eu gosto muito. Eu também. Pastor Cirilo, Ricardo Robortella, essa turma aí eu gosto bastante. Gosto de escutar. O Luiz Hermínio também aqui da nossa volta. Sim. Né? Mas o Dr. Billy aqui também é massa. O Billy Graham é massa, cara. O Billy aqui eu tiro o chapéu, né? É um dos caras que eu admiro bastante. Top, muito obrigado. Ele é top. Com certeza eu vou ler com bastante carinho. Glória a Deus, cara, que edifica a tua vida e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo como falou comigo. Tá? Aí, ó. Presente aí, ó. Eu tava em casa assim, não, eu tenho que levar alguma coisa pra ele e dar um presente. Ele já fez tanto na minha vida, né? Que a gente é amigo há muitos anos, né? E isso daí eu tava pensando, não, ele trabalha com vendas, né? De certo, no carro ali ele para assim em algum momento pra falar com Deus. E é onde eu acredito que tu vai usar esse... Amém? É uma Glória ideia. a Deus. Glória a Deus. É uma ideia, uma ideia. Então tá, cara.
voltando ali sobre A simplicidade de Cristo. simplicidade de Cristo, cara. As pessoas acham que Jesus ele é complicado, que a gente tem que mudar para conhecer ele. Só que não é isso, é ele que nos muda. Quando eu aceitei ele, quando eu fui buscar ele, assim que eu decidi conhecer, eu era um cara cheio de defeitos. Ainda tenho. É uma mudança todos os dias, né? Mas, por exemplo, eu tinha alguns vícios e alguns pecados. Que esses pecados, esses vícios, eles me impediam na minha mente de buscar Jesus. Eu pensava assim, não, eu tenho que mudar primeiro isso para depois buscar Jesus. Mas quando o cara conhece Jesus e tem contato com a palavra dele e começa a ler a Bíblia, a gente vê que não. Que primeiro a gente tem que ir para ele. Se entregar primeiro, a palavra diz, vinde como estais. Né? Isso. A gente tem que ir como tá. Se tu fuma, vai para ele fumando. Se tu tem vício de masturbação, pornografia, vai para ele assim. Se tu tem outra briga com alguém, que tu não conversa mais com alguém. Se tu tem, enfim, infinitos, tô falando aqui de pecados que nós homens geralmente cometemos. Né? Infinitos defeitos. Infinitos defeitos. Vai para Jesus como você está. Sim, e ele vai fazer a obra, né? E ele vai fazer a obra. Ele vai te mudar. Jesus é humilde, cara. Jesus... Tu começa a aprender sobre ele, tu vai vendo o quanto ele era humilde. Né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes a gente quer ser brabo e arrogante. Muitas vezes a gente quer ser brabo, a gente quer, né? A gente quer homem, né, principalmente, né? Quer ser irado. Sim. Né? E é totalmente ao contrário do mestre. Porque o mestre, ele é manso e humilde. As características de Jesus, né? Muito forte essa característica. E ele diz, vinde como estais. Mas a maioria de nós, quando conhece ele, a gente fica se apegando nos erros que a gente ainda tem. Mas, cara, é uma transformação diária, todo dia. Todo dia o Senhor vai mudar alguma coisa em nós. A obra dele é até o fim das nossas vidas. A gente vai viver 100 anos e a gente ainda vai estar pecando. Porque a palavra fala que a gente peca todos os dias. Né? Sim. A gente já, em pensamento, a gente já tá pecando. Não, já acordamos pecando. Até sonhando a gente peca. É pelo sangue de Jesus, né? A nossa é pela total graça. Sim. Não tem, né? É totalmente pela graça. E Jesus, ele é... Nunca vai ser pelos nossos méritos, né? Nunca. Nem por mérito, nem por nossas obras... É por ele, é pela graça dele, pelo sangue derramado dele no madeiro. Foi ele que fez, né? Pela entrega dele ali, né, cara? Ele foi ali e morreu por nós, cara. Não é eu que faço, é ele, né? Ele pagou um preço, Rafa, que não tem como a gente pagar. Nem se a gente fosse imortal, a gente não ia pagar o preço. É impagável. Impagável. Não tem como. E ele foi lá e tirou nós da mão do inferno e nos resgatou. Tessalonicenses, né? O escrito de dívida. Que nos era contrário nas suas ordenanças. Foi pago. Ele pegou e triunfou na cruz do Calvário e pegou e rasgou, né? Sim. Entendeu? Triunfou dos principados, das potestades, das forças piores da maldade. Então ali ele rasga, né? Sim. Essa dívida. Eu sei o que é. Nós estava tipo com um débito, nós estava com uma conta caríssima que não é impagável. E ele resolveu pagar por nós. Ele resolveu então pagar essa conta. Aí tem gente que às vezes, né? Como eu tava pensando esses dias, tava pensando assim, falando com Deus, por que eu tenho a culpa se foi o Adão que pecou? Né? Eu já pensasse isso. No começo muitas pessoas pensam. Aí assim, falando, mas eu sabia que tinha uma resposta, né, cara? E pedindo pra Deus assim, Deus, me dá uma resposta, porque quando alguém me perguntar, eu quero ter essa resposta. Aí, cara, eu abro o meu Instagram. Tem um post lá escrito assim, ó. Deixa eu lembrar aqui. Tava escrito assim, ó. Nós não estávamos no jardim quando Adão pecou. E herdemos a herança do pecado. Mas nós também não estávamos na cruz. E herdemos a herança da graça. Era algo assim. Sim. Sacou? Saquei. E, cara, eu tô todo arrepiado, ó, porque Deus, ele fala, cara. Ele fala até através de um post de Instagram. Mas foi assim, ó. 5 minutos depois que eu falei com ele, cara. E Deus respondeu dessa forma ali. Então é isso, cara. A gente não tava lá e herdou. Mas a gente também não tava na cruz ali e nós herdemos a graça da salvação. Então, cara,
tem perguntas que a gente não precisa fazer porque, né, tipo essa. Mas Deus me respondeu, cara. Ele tá sempre respondendo pra nós, né? Sempre esclarecendo as nossas dúvidas, né? Sempre esclarecendo a nossa dúvida. E com certeza, Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Mediante a fé. Ou seja, não é as minhas habilidades, não é a minha força, não é a minha capacidade. Sim. Não é o fato de eu fazer alguma coisa, né, que eu mereça. Mas é pelo que ele fez. Sim. Né? Um Deus santo que se esvaziou a si mesmo, que desceu, que tomou forma de homem, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Glória a Deus. Né? Eu gosto muito de uma citação do John Stott, que ele fala que quem matou Jesus? Quem matou Jesus? É uma pergunta que ele faz. Foi os judeus? Foram os romanos? Foram nossos pecados? Tudo isso está certo. Porém, tem um detalhe. Ninguém matou Jesus, porque ele fala assim, eu mesmo me entrego. Ele se entregou. Esse é o detalhe, né? Ele nunca saiu do controle. Nunca. Aí é que tá, né? Ele nunca saiu do controle. Quando o soldado vai pegar... quando ele tá no Getsemane lá, que os soldados vão... Judas dá um beijo nele e trai. Sim. Pedro dá uma facãozada na orelha do Malco. Uhum. Pedro, o que Jesus fala pra ele? Cara, te acalma. Se eu quiser, eu mando vir uma legião de anjos aqui e já acabo com isso. Imagina. Só porque eu tô fazendo o que eu quero. Ele tava fazendo a vontade do pai, mas ele decidiu fazer a vontade do pai. Ele decidiu, né? Uhum. Entendeu? Assim, obediência ao pai. Obediência, né? Sim, ele decidiu fazer. Olha o ensinamento aí, né? Porque ele tava no controle, né? Olha o ensinamento aí. É a parte soberana de Jesus, né? Obediência, né? Ele já sabia que ia passar. Mas por mais ali naquele lado humano, ele sentindo todo aquele peso da culpa, ele sentindo todo aquele peso ali, ele chega a pedir pra passar o cálice. Por causa da natureza humana. Sim. Eu ia comentar agora contigo sobre essa parte que eu acho muito interessante, né? Jesus fala, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E as pessoas acham ali que... Eu já pensei assim, né? Não tinha o ensinamento, né? E de repente Jesus estava querendo pedir para Deus tirar ele daquela situação, mas não era. O que ele está se referindo ali de cálice, Pai, se possível de mim, afaste cálice, é porque ali foi o único momento da eternidade de Jesus que o elo entre ele e o Pai foi rompido, cortado. Por causa do pecado nosso. Por causa do nosso pecado. Ele ficou ali 3 dias longe da presença de Deus. E para Jesus que conhece a presença de Deus, do Pai, cara, isso devia de doer muito para ele. É onde as pessoas não entendem, né, o que ele quis dizer. Ele é a pessoa mais humilde que já teve, porque ele se esvaziou ao ponto de se colocar numa situação humana, né? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Sim. Ou seja, ele era Deus, estava lá e teve que vir à Terra. Sim. Encarnado. O Verbo encarnou. O Verbo encarnou. Isso é muito forte. É muito forte, cara. O Verbo habitou entre nós, né? E se manifestou e nós o vimos. João vai dizer no livro, no 1 João, né? Nós o vimos, nós o tocamos, nós o escutamos. Cara, é fantástico, cara. Ele tava. Ele teve aqui na Terra. Sim, aí eu te pergunto. Nós que já temos um relacionamento com Deus, que a gente não viu Deus, mas a gente tem experiências com Ele, a gente já não quer mais ficar longe dele, né? Porque dói, cara. Dói a gente ficar longe de Deus, assim, dói. Imagina o coração de Jesus naquela noite que ele foi traído e falou isso, né? Pai, se possível de mim, afaste esse cálice. E depois lá na cruz ali, ele já vai falar, não, perdoa eles, né? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Então olha aí, olha... Cara, até diferença. Quando ele tava pregado lá, ele foi humilde, cara. É muito lindo, cara. Jesus é... Simplicidade, né? Simplicidade, né? Massa, glória a Deus. Ô, Paulinho, e tipo... Tu era vida louca ou não? Antes de Cristo, sim. Cara, eu vou te falar bem a verdade, assim, que eu não tenho papas na língua. Eu tive um momento da minha adolescência ali que... Tava meio rebelde. Eu fumei muita maconha na minha vida. A gente tá aqui pra mostrar o que Deus fez na nossa vida, né? Eu acho que dos meus 14 aos 16 Cafézinho, toca o café aí. Dos meus 14 aos 16 ali, cara. Vou botar essa garrafa aqui perto de mim, né? Glória a Deus. Então deixa ela. Deixa o like aí, irmão. Deixa o like. Deixa o like aí, assina esse inscreve se não tá inscrito. Então, voltando aqui. Se tá gostando aí do podcast, aí não esquece de deixar o like aí.
É edificado na rocha porque a rocha é G? Jesus! Glória a Deus! Ô, mano, dos meus 14 aos 16, cara, foi um período... Eu nunca fui de festa. De ir pra balada, de festa eu nunca fui, confesso. Nunca fui de beber também. Mas eu fumei muita maconha, cara. Dos 14 Chaminézão. dos 14 aos 16 eu era uma chaminé. E foi assim a mancha do meu passado. Que eu não me orgulho de falar. Sim. Eu falo porque eu fui alcançado por Jesus. Glória a Deus por isso, né? E foi isso, cara. Não era muito vida louca, mas fumei muita maconha. Sim. Também não fui uma pessoa de dar trabalho pros meus pais. Mas tu fumava cigarro também, não? Cigarro eu fumei também, nesse período O cigarro também. é mais difícil de largar que a maconha, né? O cigarro por causa da nicotina, né? O cigarro, cara, é difícil de largar. É muito difícil. A maconha, eu fui pra igreja e eu larguei Jesus. De um dia pro outro, assim. Sim. Não quis mais. Não quis mais, parou, né? Parei, cara. Agora o cigarro é mais complicadinho. Cigarro é mais complicado. O cigarro foi uma demoradinha de largar. Mas larguei também. Conseguiu? Consegui. Jesus é maravilhoso, né? Não, a pessoa tem que ter força de vontade, às vezes... Né? Cara, assim, ó. Eu vou te dizer... Por nada vai parecer uma heresia, mas não é. Nem tudo depende só de Jesus. Depende... O primeiro passo é nosso. Querer. Decidir. Tem que querer, né? Por isso que eu falo que nem tudo é de Jesus. Mas a partir do momento que tu decide, não, eu quero Jesus, me transforma, me muda. Ele te ajuda. Ele te ajuda, cara. Ele te ajuda. Jesus é fiel. Jesus, ele quer que tu largue aquilo ali, na verdade. Sim, porque é uma Ele coisa quer também te que limpar. acaba trazendo um pouco de Sim. problema, né, pro cara, né? E são coisas que daí o inimigo, né, ele vai usando pra minar a tua mente. Ah, tu fuma? Tu acha que Jesus vai te querer? O que tu quer na igreja fumando? Ele vai usando dessas coisas pra... Uma vez eu batizei uma pessoa que ela fumava cigarro até tomando banho, cara. Nossa. E no dia do batismo ela foi fumando. Falei, pastor, posso me batizar? Pode. Uhum. E depois do batismo não fumo mais. Milagre. Milagre na hora. Jesus limpou na hora. É uma loucurada. Mas ela queria, com certeza queria largar também, né? Mas foi no último dia, assim, tipo, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de ir na igreja porque estão fumando ainda. Uhum. E não deve deixar de ir, né? Deve continuar, deve estar... Deve abraçar e ir, né, cara? Ir devagarzinho, procurando a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Cara... E com força de vontade a pessoa consegue. Sim. Me lembrasse agora uma vez que eu fiz uma célula na minha casa. Eu botei 22... Nós, né? Nós botamos 22 homens num espaço pequenininho. Não sei se você lembra, lá da minha casa tem uma garagem. Um espaço de uns 3 metros por 12, assim. E fizemos a célula naquela noite, cara. Tinha um cara com uma cerveja, uma escolzinha, ouvindo a palavra. Tinha outro baleado também. Mas estava ali ouvindo a palavra, cara. Eles entraram ali da forma que estavam. Sim. Aquele dia a gente orou por eles ouviram a palavra, foi plantada uma sementinha no coração deles. Ah, com certeza, né? Eu sei que cara, depois daquele dia, ele começou a ir na igreja, começou a ouvir mais as coisas de Deus. Não sei como ele está hoje, né? Mas, então vinde como estáis. Com todos os vícios, com todas as coisas, como tá. A pessoa que vem do jeito que tá e Jesus é que transforma, né? Jesus transforma, cara. Se a tua vida tá uma desgraça, se tu tem vício, se o teu casamento tá ruim, vai do jeito que tá, cara. A pessoa também tem que desejar, né, Paulinho? Tem não é que uma coisa assim também, tipo... Porque tem muitos que vão e querem ficar do jeito que tá, né? Não faz sentido, né? Eu acredito que nem conhece Jesus assim de verdade. Ainda não foi tocado, né? Não teve foi um tocado. insight, ainda uma revelação assim. Sim. Não baixou o download ainda do céu, né? Do céu, né? Não baixou. Não deu o download ainda da glória de Deus do Espírito Santo, né? Porque tem um momento da vida da pessoa que a mente dela se abre, né? Tem um momento que a ficha cai ali que, né, a pessoa começa a perceber, né, o mundo e ver com os olhos de Deus, né? Com os olhos de Cristo, né? Mas eu vou te falar outra coisa, cara, que eu acredito muito. Voltando ali. Eu me converti em 2007, como eu falei no início. Mas nesse período, eu não li a Bíblia diariamente.
Eu era aquele crente de domingo, sabe? Sei. Que ia lá só pra receber o alimentozinho no domingo e ficava a semana toda sem comer. A palavra de Deus, a Bíblia, né? E daí foi por isso que eu acredito que eu me desviei e que eu não conheci Jesus na essência dele, sabe? E quando eu voltei pra ele em 2018, cara, eu decidi assim, não, Senhor, dessa vez eu vou te conhecer 100%. E pra isso, cara, onde que eu quero chegar? A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler a palavra. É impossível ficar de pé sem ler a palavra. Não tem como tu ser um crente só de domingo. Não dá, não dá. Tem que ler a palavra, cara. Tem que ler a Bíblia, tem que orar e tem que jejuar. Tem que jejuar. É os três pilares aí que... É os 3 pilares. Da fé cristã. É o básico, sim, mas é o básico que muitas pessoas ignoram. Eu tô lendo um livro agora do Luciano Subirá. Conhece? Conheço. Ou quem não conhece, né? É um dos melhores pregadores do Brasil, né? Na atualidade. É um mestre, né? É um mestre, cara. Ele é mestre mesmo. O livro que eu tô lendo dele é O Poder do Jejum. Eu já jejuava antes, já sabia o quão era importante, mas nesse livro eu aprendi muita coisa. E o jejum, a oração e a leitura da palavra é os 3 pilares pra gente conhecer Jesus, de verdade. Não tem como, cara. Não tem. Claro, só Jesus, ele se revela pra todo mundo. Jesus, eu já ouvi testemunho dele se revelar pra pessoas dentro de festa, cara. Audível, sabe? E sabe o que é, Paulinho? Que tem muitas pessoas que têm condição, cara. Que são pessoas inteligentes, mas que acabam ignorando a palavra de Deus. Sim. E uma coisa que me marcou bastante a minha vida, pessoal, porque quando eu chegava na minha casa, muito louco, às vezes eu via a minha mãe lendo a Bíblia. E a minha mãe, eu acho que só tem até 4ª série. Lendo um textinhozinho lá, um salmo, bem devagarzinho, né, com bastante humildade, de joelhinho lá orando, cara. E aquilo ali não tem, cara, não tem. Aquilo ali marca, cara. Sim, são coisas cara, que te marcam porque, tipo assim, tu vê a pessoa em contato com a palavra, de coração, entendeu? Buscando a Deus. Tem muitas pessoas que às vezes têm todo um estudo, né? São inteligentes e às vezes não ignoram, né, a leitura da Bíblia. Ignoram ali a oração. Cara, tu me lembrou agora um fato, me veio à mente agora que a minha mãe era católica, né? Mas a minha mãe, ela gostava muito de ler a Bíblia. Muito, muito, muito. Ela tinha uma Bíblia dessa grossura assim, ó. Tinha a foto do Papa. Não, tinha... Eu tinha uma dessa lá em casa. Tinha tudo, tipo, tinha foto de Jesus ali, os desenhos, né? Sim. Da caminhada de Jesus até a cruz e tal. Cara, é uma Bíblia massa. Ela deve estar com o meu irmão, essa Bíblia. Mas, cara, me lembro uma vez que eu cheguei em casa chapado. Mas chapado, cara. E tava passando o filme A Prova de Fogo na televisão. E ela tava na mesa com a Bíblia. E eu fiquei olhando o filme chapado. E ela lendo a Bíblia, cara. E aquilo ali me marcou, cara. E ela sempre lia a Bíblia, cara. Ela tinha um apego assim com Deus muito forte. Ela buscava Deus mesmo. Buscava Deus, né? Buscava. E a palavra ali, eu acho que ela leu aquela Bíblia durante a vida dela muitas vezes. Muitas vezes. E aquilo ali me marcou, cara. Foi um dos primeiros contatos também que eu tive com Deus, assim, eu acho. Sim. Porque marca. Marca a gente. Uma vez eu tentei ler a Bíblia e não consegui entender nada. Uma vez eu tava na catequese, eu me lembro que eu tinha acho que uns 14 anos. E eu peguei, abri no Evangelho de Lucas e disse, vou ler a Bíblia. Quero entender isso. Era grego pra mim. Aquilo ali era árabe, eu não entendia nada. Sim. Cara, eu sempre me considerei uma pessoa até razoavelmente inteligente. Sim. Mas eu não entendia, não conseguia entender. E depois que o cara tem aquela... Espírito Santo, né? Depois que tu tem o Espírito Santo, que tu recebe, cara, parece que a coisa clareia. A mente se abre, tem uma iluminação de Deus, assim, que tu começa a enxergar. A letra salta, o poder de Deus tá do teu lado. Cara, é fantástico. É muito interessante, cara. Eu até fiz uns videozinhos essa semana nos stories falando da Bíblia e do poder da palavra, né? Daí eu comentei ali que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. E comentei ali que a Bíblia é o único livro que a gente lê e o autor tá do nosso lado, cara. Isso é maravilhoso. Qual é o outro livro que tu conhece que acontece isso? Isso aí são experiências, cara, né? A Bíblia é o único livro que eu vi que a pessoa leu e a pessoa saiu transformada, cara.
Não existe outro livro com poder. Tem um testemunho de um cara bem conhecido que é o C.S. Lewis, né? Uhum. Escreveu as Crônicas de Nárnia. Ah, muito massa, C.S. Lewis. Eu gosto muito de ler. Ele se converteu, ele era um cara totalmente averso à fé, né? Ele era ateu, né? Ele era contrário. Aham. E ele começou a ler a Bíblia meio que pra refutar Sim. a Bíblia. Aham. Mas de repente ele começou a sentir uma pessoa do lado dele. Glória a Deus, né, cara? Começa a sentir uma pessoa do lado ali. Pá, cara. Daí ele escreve ali, né, que a sensação que tinha alguém do lado dele, aquela que ele começou a... será que tá no... E começou a procurar defeito, não achou, né, cara? Daí começa a não achar mais nada e resumindo, né, o cara virou um dos maiores apologistas, né, da fé cristã, né? Cara, e quantas vidas não são tocadas pelas obras dele? Nossa, até hoje, né? Até hoje, o cara é fera. Cara, eu li um livro dele que é muito, muito massa, cara. Todo mundo devia de ler. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cara, que livro sensacional, mano. Leu esse livro aí? É muito massa, cara. Tu começa a ler ali... Eu tenho pra ler ali, mas não li. E tu entra na história ali, daí ali é o diabo que manda a carta pro aprendiz dele, pro demoinho, né? E o demoinho, ele é responsável de ficar infernizando a vida de um cara pra ele se desviar, pra ele não conhecer a palavra. E nisso tem um diálogo do demoinho com o diabão. Cara, é muito massa. Ele usou uma inteligência pra escrever aquele livro ali. É de Deus, cara. O cara é fora Porque daí ali, o diabo começa a falar assim, ó, tu vai usar dessa estratégia pra desviar ele. E nisso tu vê, cara, que aquilo ali é o que acontece. Tá muito alto? Não, tá bom. E nisso tu vê que é exatamente o que acontece na nossa vida, como Satanás faz na nossa vida. E tudo vai se abrindo, né? E é massa, cara. C.S. Lewis, eu tô com outro livro dele pra ler lá, que é O Peso da Glória, que diz também que é sobrenatural. É muita coisa massa. É fera, só que é uma leitura bem até... Eu considero uma leitura difícil, assim. É uma leitura avançada. A linguagem que ele usa, né? Não que eu sou eu gosto muito de ler, mas é uma leitura avançada, cara. Não é pra qualquer um, não. Mas também não é aquela coisa que todo mundo me falava, não lê esse livro aí porque não sei, não. Né? Não, isso daí é coisa de crente que não quer conhecimento. Tem muito misticismo. É muito misticismo. Aquele livro ali tem bastante aprendizado. C.S. Lewis. C.S. Lewis é uma benção. Cara, eu choro. Cafézinho pra nós, né, Paulinho? Eu acho que eu vou deixar essa garrafa aqui. Cara. Não, volta a garrafinha lá, né? Não, sim. Tem um médio aí patrocinado. Glória a Deus. Café, né? Se tudo estiver dando errado, tome um café e leia a Bíblia. Opa! Ô, mano. Eu choro vendo os filmes de Nárnia, cara. Eu sinto a presença de Deus vendo os filmes de Nárnia. Né? C.S. Lewis, ele foi um cara que realmente também conheceu Jesus, cara. Imagina. Né? O que a gente tava falando antes disso? Ah, tá. Lembrei. Sobre como conhecer Jesus. A gente tava falando dos pilares ali, né? Então, cara, se a gente quer conhecer Jesus de verdade, de uma forma assim, sobrenatural, e conhecer ele na humildade e simplicidade que ele carrega, cara, a gente tem que ter esse hábito de jejuar, de orar, né? Porque oração o que é? É relacionamento com o Senhor. Ler a Bíblia. E ler a Bíblia. É os 3 pilares, cara, pra conhecer Jesus. Sem isso, tu só vai conhecer ele de ouvir falar. E Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele quer ter relacionamento com a gente. Jesus, ele quer... A palavra diz que ele é nosso amigo, cara. Ele quer ser nosso amigo, ele quer nos conhecer. O que Deus fazia no Jardim do Éden? Com Adão? Ele tinha relacionamento com Adão. 6 horas da tarde, Deus vinha pra quê? Pra ter uma koinonia. Pra ter uma comunhão ali com Adão, cara. Uma comunhão, exato. E essa comunhão, ela foi rompida pelo pecado e foi recuperada por Cristo. Exato. Entendeu? Sim. Através de Cristo, hoje nós temos o Wi-Fi ligado 24 horas. 24. Na simplicidade. Por isso que eu amo, cara, a fé cristã. Eu também, mano. Porque é muito simples. Eu também. Tu não tem que fazer, né, cara? Não tem que fazer nada demais, entendeu? É fechar o olho, levantar a mão. Pai! Eu tô dando aqui um exemplo de gesto, sim, mas nem gesto não precisa. É cara, só... Cara, o Espírito Santo, ele entende assim até o nosso jeito ali. Como tu disse, não precisa falar nada. O que a palavra diz? Entra no teu quarto em secreto. Fecha a porta e ora. Não que precisa ser um quarto, mas
Cara, vai pro teu secreto com Deus e Deus, eu tô aqui, pai, deixa eu te sentir. Cara, E conversa, né? quando eu falo isso, mano, E quando quando eu falo isso que eu tô no meu secreto, parece que eu sinto assim, ó, uma glória, um peso descendo, assim, uma coisa boa, é a presença de Deus. Qual foi a tua experiência mais marcante Cara, minha experiência com o Espírito Santo, assim? mais marcante, cara, foi, por incrível que pareça, o cara fala que se converteu em 2007, né? Mas eu orava muito pra Deus quebrantar o meu coração. Eu olhava assim, as mulheres principalmente que têm um coração quebrantado, qualquer coisa já estão chorando na presença de Deus. E eu conheço pessoas também que são quebrantadas. E eu olhava para essas pessoas, Deus, por que elas estão chorando? E eu tô aqui, já faz 2 horas que eu tô aqui orando, gritando, me esperneando, e eu não consigo ter um coração assim, igual delas, assim, quebrantado. Me dá isso, Jesus. Pedia um coração Eu pedia muito. contrito, né? Quebrantado. Eu pedia muito isso pro Isso é Senhor. bom. Pedia muito, cara. Aí, há uns 2 anos atrás, eu fui numa igreja que a nossa igreja cuidava ali no Arapongas, né? Pra quem não sabe, eu congrego na Igreja Batista. Depois a gente até pode estar falando disso, sobre a Igreja Batista um pouquinho. Enfim, eu fui num culto, né? Numa sexta-feira. A igrejinha, cara, eu acho que era menor que o teu espaço aqui. Cabia umas 50 pessoas sentadas. E nesse dia eu me lembro claramente, passa um filme na minha mente. Quem ministrou foi um amigo meu, que ele não era nem pastor, mas estava ministrando a palavra. O pastor tinha dado a oportunidade para ele aquele dia e ele ministrou sobre o encontro com Jesus. E nisso ele usou a palavra da mulher do fluxo de sangue, que teve um encontro com o Senhor. Usou a palavra também do Zaqueu, que teve um encontro com Jesus. Jesus olhou ele de cima da árvore. Ele usou essas 2 passagens. Só que eu tava o culto todo sentado lá atrás, bem assim, ó, cara. Coração duro, duro. Tava jogando uma pedra. Cara, tipo aquele dia eu fui assim por ir. Fui assim só, não, vou ir só pra marcar presença. E no final do culto, assim, ele fez um apelo a quem quer aceitar Jesus e tal. Daí, como eu já tinha aceitado, né, já tava convertido, não fui, dele assim. E você que quer ter um encontro com Jesus de verdade, você pode estar vindo aqui na frente agora. E nisso ele largou o microfone e a igreja começou a orar e eu fui. Eu vou lá. Vou lá também pra fazer uma caída. Percebi assim, cara. Olha só a mente. E no que eu abracei ele, cara. Eu fiz aqui, abracei ele. A minha mente, cara, foi levada a outro lugar. Eu de olho fechado, abraçado, eu fui levado a outro... eu não tava mais nem ouvindo as pessoas, pra ter uma ideia. Jesus, aquele dia, ele me permitiu sentir isso. E eu comecei a chorar, cara. E o meu coração se quebrantar, mano, de uma forma assim. E eu tava abraçando ele, mas na minha mente era Jesus que eu tava abraçando. Não sei se tu me entende. Entendo. Tu já teve algo assim, cara? E, cara, eu nunca vou esquecer aquele dia. E daquele dia em diante, cara, eu comecei a chorar até assistindo Nárnia. Como a gente tava falando. E eu vejo Jesus em tudo hoje, cara. Tudo, tudo. Até bota um filme qualquer pra ver, parece que eu vejo ministrações. É tão bom chorar, né, cara? Cara, é libertador, mano. Na presença de Deus, né? É libertador. E todo mundo já tinha ido embora aquele dia. É bom chorar. Glória a Deus. A presença dele é real, cara, em todo lugar. E aquele dia todo mundo já tinha ido embora. O pessoal já tava fechando a igreja. E eu tava aqui, ó. Soluçando. Jesus, eu tô sentindo a presença dele, cara. E eu tô sentindo, cara. E olha como Jesus é maravilhoso. Eu tive que sair da igreja ali. E ir pra lateral da igreja, chorar e soluçar. Porque eu não tava conseguindo me controlar, cara. De tão bom que tava. E eu não queria mais sair daquele ambiente. É gostoso, né? É muito massa, cara. Quando tá na presença de Deus ali é fantástico, né, cara? É por isso que a água que ele dá, o cara nunca mais tem sede. Entendeu? Sim. Porque depois que tu sente a presença de Deus, as outras coisas tudo perde a graça. Sim. Sim. Entendeu? O resto tudo perde a graça. Porque daí, tipo, tu começa a comparar, né, experiências. Pô, daí a droga perde a graça, daí o pecado perde a graça. Sim.
Entendeu? Porque começa a ficar viciado na presença, né? Não é muito essa expressão, porque a gente sabe que é uma guerra. Mas né? é bom demais. Uma guerra, a gente tá orando também. Existe uma batalha, né? O cara chegar até a oração, né? Que muitas vezes a nossa carne também não quer, né? Só quer sentir a glória, mas tá até chegando a glória, às vezes demora um pouquinho, né? Tem que matar aquela carne ali. Né? Tem aquele intervalo ali de tempo ali que às vezes eu já teve situação minha que de eu orar 1 hora não senti nada. Eu também. Orar 2 horas não senti nada. 3 horas, cara. Daqui a pouco achei que não vem, cara. Sim. Entendeu? Já tem situação também do cara orar 1 segundo e já vem. Sim, 2, 3 segundos e tu já sentia a glória de Deus, a presença e já se derramar em poder de Deus e... Outras experiências que eu tive também, cara, de estar em certos lugares assim e de repente do nada, sem nem pensar em Deus, sem nem orar, o cara sentir, nossa, olha aqui, cara, Deus tá aqui. Daí eu fecho meus olhos e falo... Mas eu digo assim uma coisa pra ti, Paulinho. Hoje eu desde 1999, faz o quê? 24 anos que eu sou... Sim. Sou irmão. Vai uma beiradinha já. Eu cheguei a uma conclusão. Que o ápice da fé, cara, é tu não sentir nada. Muitas vezes tu passar dificuldade. Muitas vezes tu vê as coisas dando errado pra ti. E ainda assim, cara, tu permanecer fiel a Deus. Sim. É aí que pra mim, cara, aí é o ponto-chave. Entendeu? Sim. É quando Deus fecha a torneirinha. Não, eu vou dar uma fechadinha na torneirinha aqui só pra ver o boneco. Sim. Só pra ver como é que ele vai reagir. Entendeu? Sim. E aí a pessoa permanece ali, cara, fiel, mesmo na provação, mesmo na luta, mesmo às vezes não sentindo a presença de Deus, indo no culto, o culto tá chato. A igreja tá chata, tu não quer mais saber. Cara, é aí pra mim que eu sinto assim que realmente o cara tá convertido. Porque quando o cara tá naquele primeiro amor no fogão, cara, no fogo, cara, no fogo é gostoso, cara. É bom, né? No fogo ninguém mais quer sair, mano. Entendeu? No fogo é chapaceiro na unção de Deus, é poder de Deus, é glória. Como tu disse, chega um momento que o cara dá uma esfriadinha, né? Mas chega, mas a vida cristã é tipo, eu 24 anos, cara, já passei várias situações, entendeu? Sim. Teve um tempo, cara, que eu achava que eu não crescia mais. Eu não crescia. E, cara, por que isso tá acontecendo? E orava, e daí eu olhava, será que foi porque eu pequei essa semana? Porque eu errei esse detalhe? E daí começava a vir aquele monte de questionamento, aquela crise do cara. Sim. E daí teve uma hora que Deus falou comigo, não. É porque tu é arrogante, meu querido. Orgulhoso, né? Nós homens, nós somos muito orgulhosos. Tu é muito arrogante, tu é o soberbo, né? Daí vem aquele versículo, Deus resiste soberbo, mas dá graça pro humilde. E exalta o humilde. E muitas vezes, cara, quando é Deus que tá resistindo o cara, pode orar, pode jejuar, pode clamar, pode fazer vigília, pode 5 vezes na igreja. Cara, pode fazer o que tu quiser. Se é Deus que tá resistindo, acabou. Sim. Não tem, cara. Não é, às vezes não é. Muitas vezes o cara bota a culpa pro diabo. É o diabo que tá me resistindo. Eu não prospero porque é o diabo. Eu não cresço porque é o diabo. E muitas vezes não, cara. Muitas vezes é Deus que tá botando a mão no teu peito e tá dizendo, não, meu filho. Para aí. Para aí, porque eu tenho umas coisinhas pra mudar em ti ainda. Sim. É aí, cara, agora que tu me fez raciocinar aqui. Muitas pessoas, tudo, a culpa é do diabo. Não que eu sou o defensor do diabo, não sou. Mas, sim, cara, claro que não, né? A culpa às vezes não é do diabo. Às vezes é nós mesmos que botamos empecilhos e a gente mesmo estraga a nossa vida, cara. Não é o diabo. O diabo às vezes nem faz força, cara. Lógico, né? O diabo tem uma participação espiritual na situação. Sim. Porém, eu também acredito dessa maneira, cara, que muitas, cara, não vou dizer assim 90%, mas vamos botar aí 70% das situações, cara. Até mais. A culpa é nossa mesmo. Sim. Até porque o Jesus, ele já venceu, né? É porque assim, ó, vamos dar um exemplo. É as decisões que a gente toma. Que às vezes dá errado as coisas e a gente bota a culpa no diabo, mas não é ele. Foi a gente que escolheu. E tem uns que colocam a culpa até em Deus, né? Tem uns... Pior ainda, né? Daí coloca a culpa em Deus. Não é assim. O ser humano é... Os caras vão lá e fazem um projeto e o projeto não dá certo. Às vezes, muitas vezes, nem oro, nem pega uma direção e ele quer colocar a culpa em Deus. Por exemplo, o cara vai lá, o cara ganha R$2.000, mora de aluguel.
vai lá e financia um carro. Prestação do carro hoje, mais barato que eu acho, tá R$1.000. Por aí. Daí vai chegar um tempo que ele não vai conseguir pagar o carro. E não vai ter o que botar dentro de casa de alimento. A culpa é de quem? É do diabo? Não. Porque ele tomou a decisão? Ou é de Deus? Ou é dele? Não. Da decisão dele. Pra botar Né? a culpa no devorador, né? A culpa é do devorador. Para quietinho, né? É o devorador do juro composto, né? Pois é o Do banco. financiamento, O né? devorador é o banco, né? O cara foi lá e se endividou. Cara, daí assim, ó, nem tudo é culpa do diabo. Não. E a culpa nunca é de Deus. Não, Nunca é de Deus. nunca a é, culpa. né? A Nunca culpa é do ser humano, cara. Ser humano. Que não consulta Deus pra saber as coisas. É. E é isso, cara. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Ó, galera, A gente... se tá gostando aí do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, Daí? né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí, Amém, assim, glória a se Deus. inscrever, apertar no sininho. Sim, dá like, comenta, compartilha, né? É. Vamos fazer esse podcast aí chegar a muitas vidas, porque eu tenho certeza que alguma coisa que a gente tá falando aqui vai servir para edificar a outra vida. Né? Sim. E falar da palavra de Deus sempre edifica a vida, né? Ah, De quem tá ouvindo, né? sempre, A palavra de Deus é viva, cara. sempre. É viva. É viva, né? Ô, Paulinho, eu queria conversar agora um pouquinho também sobre o teu engajamento no Instagram, cara. Paulinho, pra quem não sabe, ele tem um Instagram, tem bastante seguidor, né? Amém. Pra honra e glória de Deus. É, pra honra de Deus aí. É. Quem quiser seguir ele é @Paulinho Souza.ofc. .ufc, só seguir ele lá Vai no, estar aqui embaixo. no Instagram lá. Vai estar aqui embaixo depois? Vai botar? Ah, eu posso botar, vou botar. Tá ligado? Vou botar. Me E segue eu- lá. Posso comentar um pouquinho? Fala. É. Me segue lá. Eu tô diariamente compartilhando alguma coisa da parte de Deus, que Deus me dá no dia, né? Quero usar meu Instagram para falar de Jesus. Uma vez eu usava, Rafa, com intenção de se autopromover, né? Não é que eu queria me achar, mas é que eu queria falar das coisas que eu gosto e tal, do meu dia a dia. Sim. Mas não, cara, hoje eu vejo que a rede social, ela ou te destrói, porque tu fica vendo o que todo mundo tá fazendo e fica com desejo de fazer aquilo, né? Mas a rede social Eu não sei contigo, mas pra mim dá uma ansiedade. dá uma ansiedade, porque daí tu quer viver o que a outra pessoa tá vivendo. Vida desgraçada. E daí o cara fica se comparando e não é assim. O cara fica aqui, né? Então, Oh, meu Deus do céu, e agora? isso. Então é por isso que hoje, cara, eu uso a minha rede social pra falar de Jesus. E quer me seguir, me segue. Vai ter só coisas boas ali pra honra e glória do Senhor. Aleluia. E é pra isso que serve a rede social, cara. Pra outra coisa só vai Pra destruir a tua glorificar a vida. Deus, né, cara? A gente tem que usar essa ferramenta aí pra divulgar a palavra de Deus. Hoje, eu, tipo assim, né? Pra mim tá fazendo esse podcast aqui, cara. Sim. Tipo. Tinha que ter uma razão pra me fazer isso. Aham. E a razão é o seguinte, cara. Eu vejo que hoje as plataformas digitais são os telhados. Sim. O cara tem que subir em cima dos telhados pra pregar. Sim. Como tá lá no livro de Mateus. Aham. Subam pra cima dos telhados, divulguem a palavra. Sim. Então, eu acho que hoje as redes sociais são os telhados. Sim. Onde que o cara pode pregar pra mais gente Cara, e é e isso. falar a palavra de Deus pra mais pessoas. A rede social, ela alcança muitas pessoas, né? Alcance. Como tu falou ali, eu tenho bastante seguidor. Só porque, assim, né? E eu tenho bastante engajamento, cara. Eu quero deixar um recado pra galera, Paulo, Sim. só te interrompendo, porque assim, ó. O que acontece? A rede social, ela não substitui a igreja local. Não. Não substitui o teu pastor que tá lá contigo, que tá te abraçando, Não. que tá te ajudando, que vai chorar contigo, Sim. que vai celebrar o teu casamento. Perfeito. Entendesse? Então a rede social ela não substitui essas coisas, né? Muitas vezes tem pessoas que ficam acomodadas Sim. na rede social, Sim. né? E acabam, no às vezes, YouTube, até, e acaba até se esfriando na fé. Cara, e... Porque a comunhão do santo dos irmãos, cara, Sim. o Salmo 133, ele vai falar o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a É Deus. como um óleo precioso que escorre pela barba de Arão. E ali Deus ordena a bênção. Uhum. Tá? Então é na comunhão com os irmãos. Né? E tem um provérbio também que eu gosto muito, eu não lembro agora onde tá, mas é onde fala que é ferro afiando ferro. Né? E é assim, cara, a Isso aí igreja... é o chato lá da igreja lá que afia o cara. Hã? Pior que afia o
cara. É o chato. O cara aprende a ser paciente, né? Com o chato, né? É ferro afiando ferro, cara. A gente leva os nossos defeitos, as nossas falhas ali e confessa pro irmão, já chora junto, já pede perdão pro Senhor. E é onde Deus vai transformando, cara. É na comunhão com os irmãos, cara. E é como tu falou, o online não substitui presencial. Não é a mesma coisa. Nunca é, né? O ser humano, cara, precisa de relacionamento, cara. Olha como Deus está falando de relacionamento hoje, né, nesse podcast. O ser humano, ele precisa de relacionamento. Precisa conversar, precisa se abrir, abraçar, cara. Precisa ser acompanhado, pastoreado. Ser cuidado. Ser cuidado. Até essa semana a gente tava falando lá, tava conversando com o meu pastor, com outros irmãos lá, sobre o homem. O homem é difícil se abrir, né? E abraçar, né? O homem é mais trancado, né, cara? Trancado, mas a gente tá tentando vencer isso lá na nossa igreja. E a gente tem conseguido, cara. E lá a gente tem um relacionamento muito bom entre os homens, assim. A gente se abraça. É por isso que eu gosto do encontro com Deus, cara. O encontro com Deus parece que essas barreiras caem tudo por terra. Quebra, cara. Quebra. E vou te dizer, cara. Nós homens, nós gostamos de ser abraçado. A gente não fala, mas a gente gosta, cara. Todo mundo gosta de um abraço, né? Testemunho da minha mulher, que ela no outro podcast, se quiser ouvir o nosso primeiro podcast do canal, né? Sim. Ela fala que o que mais marcou ela na igreja foi o abraço do diácono. Sim. Uma diaconisa que deu um abraço nela, ela marcou a vida dela. Aquele abraço ali foi o que foi o que fez a diferença na conversão. Sim. Um abraço às vezes faz muita diferença, né? Cara, ser bem recebido. E eu vou dar um testemunho nessa parte também. A igreja que eu tô, que é a Igreja Batista ali no Mato Alto, se tu não tem nada pra fazer no domingo, eu te convido aí lá. Amém, glória a Deus. Eu dizia assim pra minha esposa: a única igreja que eu não quero botar os pés é a Igreja Batista. Não quero, porque todo mundo fala que lá é frio, que lá não tem a presença de Deus. E cara, no dia que eu fui, a coisa que mais me marcou foi o abraço do irmão na porta, cara. Isso foi muito importante. Eu cheguei na porta, cara, o irmão já me abraçou aqui, eu já senti a presença de Deus ali, cara. Muito forte, cara, naquele abraço. Vê como que é importante, né, cara? A recepção, eu tava comentando com o meu pastor, a recepção na igreja é importante. É onde a pessoa ali se sente amada, abraçada. E nesse dia, esse irmão já me abraçou, daí já teve outro lá que já me puxou. Já me chamou de Van Diesel, né? Brincando, né? Van Diesel. Van Diesel, porque o cara é careca, todo mundo chama o cara. Van Diesel, vem aqui, já me abraçou. Já me deu aquele abraço também, cara. Já senti a presença de Deus. E, cara, é muito massa, cara. Muito massa. É bênção, né, Paulinho? É bênção. Glória a Deus. E qual o texto ali da Bíblia ali que tu mais te chama atenção? Qual o tema da Bíblia que tu acha? A gente conversou vários temas aqui, né? Mas sim. Tem algum tema assim que tu gosta, assim, que... Eu gosto da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Sim. Eu tenho fases, né? Tem tempo que eu tô lendo tal livro, tal texto, mas hoje, de uns dias pra cá, Deus tem falado muito comigo de Mateus 24. Mateus 24? Então, vamos dar uma explanada nesse texto. Mateus 24, ele fala ali da volta de Jesus. É Jesus falando como iria ser a volta dele. Tu acha que tá perto? Tenho certeza que tá perto. Eu tenho certeza que eu vou estar vivo e vou ver Jesus voltando, cara. Glória a Deus. Cara, eu sinto no meu coração. Maranata, vem Jesus. Sim. Né? E esse texto ali, cara, Deus tem ministrado muito o meu coração. Né? Vamos pegar a Bíblia Pega aí. Pra dar uma explanada. Quer dar uma lida nesse texto aí? Cara, quero. Essa Bíblia aqui eu ganhei quando eu voltei pra Jesus. 2017. É benção. Eu vou usar ela há muito tempo agora. Mateus 24. Eu peguei O pastor tá com a Bíblia online aqui. No celular. Glória a Deus. Liga a sua Bíblia em casa aí. Antes de ir pro texto ali, falando um pouquinho sobre o online que a gente tava falando, mano. O online é muito importante porque tá alcançando vidas. Mas a gente não deve permanecer só no online. Fica superficial. Amém? Glória a Deus. Mateus 24 diz ali:
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali Jesus, ele estava passando na frente de um templo, foi onde aconteceu essa situação, e ele falou ali, que não vai ficar pedra sobre pedra. Tempo de Herodes. É o tempo de Herodes. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não ficará derribada. E ali embaixo, ali no versículo 3, ele começa ali a falar, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eu imagino que Jesus falou aquilo ali, que não ia ficar pedra sobre pedra, e eles ficaram remoendo aquilo ali no caminho até chegar no monte ali. E lá eles perguntaram para Jesus, Senhor, quando isso vai acontecer? Pra tu ver como é uma curiosidade que já tinha desde aquela época, Desde aquela época. Os apóstolos já do tinham fim dos tempos, essa curiosidade. Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E ali ele começa ali, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, aqui Jesus ele falou que vai vir muitos em nome dele. Cara, quantos? Dá uma pesquisada a hora que tu tem um tempo aí. Quantos aparecem aí dizendo que é Jesus? Não. Falando que isso é uma ressurreição de Jesus. Teve um esses dias, cara, que eu vi. O cara tinha 5 filhos. E dizia que era Jesus. Lá pras bandas lá da África lá. Olha só, cara. Tem esses malucos aí. Na Argentina tem um cara também que diz que é Jesus. Tem um cara na Alemanha que diz... Olha os enganadores, cara. E isso eu tô falando de pessoas... Na Argentina ele fala: sou idiota. Sou idiota. E isso eu tô falando de pessoas que dizem que são Jesus. Mas também tem aqueles enganadores, cara, que estão atrás de um púlpito. Não, é os falsos mestres que vai estar aqui nem. Que vai estar ali também, os falsos profetas, cara. Isso. Também são enganadores. Também tem. E ali Jesus disse que também haverão rumores de guerras e guerras. E olha pro mundo como tá, mano. Tem guerra em todo canto do mundo. Não só guerras lá de canhão, de míssil. Mas tu vai pras favelas aí, eles estão guerreando também. Sim, não. É todas as guerras aqui. Guerras e rumores. O ser humano tem essa capacidade Sim. autodestrutiva. Ucrânia lá, o que tá acontecendo agora? Não sei se tá acompanhando, cara? Olha lá, quanta gente já morreu naquela guerra da Rússia e Ucrânia lá. Então, isso, cara, é só o princípio das dores. Jesus, os sinais estão acontecendo. Basta abrir os olhos, cara, e ver que tudo que tá aqui na Bíblia está se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Sim. As pessoas, elas têm que voltar os olhos dela mais para as Bíblias, cara, para não ser enganada. Sim. E para ver os sinais que estão acontecendo. Concorda? Concordo. Quer comentar alguma coisa? Não, porque a questão das guerras... Sim. Eu, quando leio Mateus 24, de uma maneira mais ampla... Sim. Eu acho que muitas coisas, a história ela se repete. Sim, sim. Entendeu? Historicamente, ali já teve muitas guerras no mundo, já passou por muitas guerras. Então a história está se repetindo. Sim, sim. Ela vai passando ciclos e ciclos, e muitas vezes, até hoje, por enquanto, ainda Cristo não voltou. Mas continua o texto, porque tem um detalhe ali que eu quero falar mais no final lá. Vamos lá, então. Daí diz ali, ó. Que pra mim é o ponto-chave da vinda. Sim. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus aqui está dizendo para nós que conhecemos a palavra, não ficar assustado com o que está acontecendo. Claro, a gente como ser humano, a gente fica assustado. Mas Jesus já falou que isso ia acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação. Ucrânia e Rússia, nação contra nação. Fora as outras guerras que já aconteceram, que tu já comentou.
reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. E pestes. E pestes. E olha quantos terremotos têm acontecido nos últimos anos. Aí, o próprio Covid também, né? Pestes. Cara, deu um terremoto esses dias. Esses dias morreu mais de 20 mil pessoas, não me lembro o local, cara. Eu sei que atingiu. Na Turquia? Turquia. Atingiu a costa do Brasil, cara. É, não. Tu viu isso? Sim. Foi sentido aqui no Brasil, né? Onde que eu parei aqui? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então aqui Jesus está dizendo que isso é só o princípio. Vai acontecer muito mais coisas. Mas é pra gente já ficar ligado que tá chegando a hora de Jesus voltar. Né? São sinais. Né? São sinais. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, aquele que segue Jesus vai ser odiado. Aquele que pega a palavra vai ser odiado. O cristão ele vai ser odiado. Já é, né? Já somos, cara. A perseguição no Brasil já tá há muito tempo acontecendo. No mundo inteiro. No mundo inteiro, né? E no Brasil a gente fala, né? A gente ainda pode falar da palavra de Jesus. A gente ainda pode buscar. Só que o que é a perseguição no Brasil? É mais assim... na internet, assim, né? Sim, não, ainda é uma... Internet e pessoas que não gostam de cristão. Sim, mas, não, tá começando, não tá... Mas tem lugares no Brasil que cristãos são mortos, cara, por falar de Jesus. Vai pra Coreia do Norte lá. Lá no mundo, né? Lá não entra um versículo. Sim, no próprio mundo islâmico também, né? Sim, o islamismo tá dominando a Europa agora. França lá, cara, tá dominada pelo islamismo. E fora os outros países, Inglaterra também. E diz ali... Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então no nosso meio também vai ter isso, traição. Sim. É um dos sinais também. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Aquilo que eu falei. Os falsos profetas. Os que muitos estão atrás de... Só que todas essas coisas, ao meu ver, né, cara, já aconteceram também. Já, sim. E estão acontecendo agora de novo. De novo. E até Jesus voltar vai acontecer. E vai acontecer. Sim. Se ele não voltar agora, eu também creio que ele pode voltar agora também. Sim. Nessa mesma época nossa, na nossa agora, geração. nesse momento. Na nossa geração. E se ele não voltar, isso vai se repetir. Vai ficar se repetindo. Sim. É um ciclo, né? Mas, ao mesmo tempo, é o princípio das dores. É o princípio. É porque eu acredito assim que a gente não entende o tempo de Deus, né? Porque pra Deus é... Um dia é 1000 anos. Um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, né? Pra Deus. Isso. Diz ali. Isso é forte, cara. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como o amor tem se esfriado, mano. E a iniquidade se multiplicando. Olha o tanto de coisas que acontece no Brasil, de coisas erradas. Isso não é só no Brasil, isso aqui é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas isso aqui é meio forte, porque a gente tá vendo isso aqui acontecer agora, né? Eu fico apavorado, cara. O ser humano é muito mal, cara. Mas vai ter os que vão perseverar até o fim, né? Tá no versículo 13 aí. Diz ali no 13. Aquele, porém... Pega essa chave. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, no meio de todo mundo, no meio, às vezes, de um esfriamento, uma apostasia geral, sim, vai ter o remanescente. Sempre tem. Sim, sempre vai ter. Sempre tem aqueles que não vão se dobrar Baal. Sempre vai ter aqueles que vão estar guardados por Deus e que vão... Em toda a história da Bíblia sempre teve um, né? Sempre tem. Então o segredo tá aqui, cara, nesse versículo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E agora aqui, ó. Agora tem um versículo que pra mim é um versículo chave dentro da minha escatologia. Sim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aleluia. E então virá o fim. Sim. E tu sabe que a única coisa que não aconteceu até hoje, de tudo aquilo que nós vemos agora aqui, ó. Fome. Sim. Guerra, rumores de guerra, pestes, tudo isso já aconteceu. E tá acontecendo ainda, e tá se repetindo. Sim. Porém, o evangelho, ele nunca chegou até os confins da terra. Sim. De forma plena. Sim. Até toda a tribo, toda a nação,
toda a língua, todos os povos. Então, existe muito lugar ainda que não tem uma Bíblia traduzida. Sim, sim. É aí, cara, que eu acho que a internet é de Deus. Porque olha onde, através da internet, a palavra de Deus é capaz de chegar. Então, agora da face da Terra. com os satélites, né, cara, que estão aí, Sim. milhões de satélites que estão sendo lançados no espaço, Sim. não vai ter um índio lá no meio da tribo lá que vai... Aham. Ele vai ver vai chegar a palavra lá. Entendeu? Com o Glória a avanço da Deus. tecnologia, eu acho que a tecnologia vai ser um instrumento aí Sim. pra palavra chegar até esses Sim. lugares. Com certeza, com certeza. E, cara, eu tenho visto alguns testemunhos, olha só. Porque tem lugar que a internet ainda não chegou. Que pessoas não têm acesso à internet. Mas, tipo, lá no mundo islâmico, lá naqueles países islâmicos, eu tenho visto testemunhos de pessoas que Jesus aparece pra elas, cara. Se converte, né? E elas se convertem. É, já vi também. Cara, Jesus, ele é muito fiel na palavra dele. Onde ele diz aqui, ó, que a palavra dele vai ser pregada pra todos. Então, onde não tem alguém pra ir levar a palavra dele, Ele levanta. ele vai. Ou ele levanta, Ele levanta. ou ele aparece pra alguém. No sonho, aparece No mesmo. sonho, numa visão. É. Ele se revela, cara. Jesus, ele quer se revelar A a própria todos. natureza, ela já expressa, né? A grandeza de Deus, né? Sim, Tem sim. testemunho até de índio que tá no meio da selva, que começa a olhar a árvore. Aham. Opa, isso aí é alguma coisa... Alguém fez isso. Tem um livro que eu acho muito interessante, que eu já li algumas partes, eu quero comprar, eu li ele em PDF. Se chama Fator Melquisedeque. Já ouviu isso falar? Já ouvi falar desse livro, mas nunca li. Cara, esse livro é muito massa porque ele te dá uma visão, ele é fatos reais, né? Ele é de um cara que foi ministrar o evangelho lá para uma tribo. E chegando nessa tribo, ele não falava a língua daquela tribo. Só que o Espírito Santo, cara, eu não me lembro como é que foi a forma ali, mas o Espírito Santo, ele conseguiu fazer como se o cara conseguiu se comunicar com aquela tribo. Através do poder do Espírito Santo. E esse livro, o que eu quero dizer? Ele explica ali como que Jesus ele se revela. Porque tem uma parada ali nesse livro que o Espírito Santo se revela para um índio daquela tribo. Sem o cara conseguir falar. Sem o cara falar nada. O índio teve um sonho, algo assim. É muito interessante, cara. E é isso que Jesus faz. Onde a palavra dele não chega. Onde não tem ninguém para ele levar a palavra dele. Saca? A palavra diz que a gente tem que levar, né? Mas tem lugares que ainda não teve um corajoso pra ir lá levar, né? Daí é onde Jesus mesmo, o Espírito Santo mesmo se cara, revela. a palavra vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Vai. Ainda não chegou, entendeu? Uhum. E pra mim, na minha opinião É só o que escatológica, falta. é o que falta. Porque ele tá dizendo ali, que esse evangelho será pregado em todas as nações. Então será o fim. Uhum. Então é uma sequência, né? Sim, Depois que o evangelho ser pregado pra todo mundo, vai vir o fim. Até lá vai vir o fim. sim. Só que o último censo parece missionário e diz que já tá bem perto. Diz que Uhum. falta muito pouco Eu sei, cara, que eu li esses dias pra isso que acontecer. até 2050 o Brasil vai ser 90% cristão. Glória a Deus, né? É. Que Deus te ouça. Já somos metade. Já somos metade. Até 2050 ali vai ser uns 90%. Deus te escute. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu né, cara? quero estar vivo aqui, bem velhinho. 2050 tá aí, cara. Daqui 25 anos. Vou estar com meus 60 e poucos. É. Mas vou o cara estar tiver firme, até lá. vou estar firme na rocha e nós vamos voltar aqui nesse podcast e nós vamos comentar Oh, sobre o dia de hoje. maravilha. Recebe? Amém. Glória a Deus. Queres continuar o texto aqui porque tem mais Vai, coisa interessante, vai. cara. Continua aí. Versículo 15. Queres mais um cafezinho? Mete o cafezinho aí. Ó, a Rafa já tá... Tu acha que no céu vai ter café? Eu acho que os adventistas não tomam. Se tomar é... Se tiver, vai ser uma decepção pros irmãos. Pois é. Barbaridade. Diz ali, versículo... Vai ser uma decepção pros irmãos lá, cara, porque se tiver um cafezinho. Por que eu não tomei? Oh, Jesus, glória a Deus. Diz ali, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça
a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Né? O que a palavra acabou de nos falar aqui? Aquilo que tu estava falando, que sempre teve. Sim. Tribulação, sempre teve guerras, sempre teve rumores de guerra. E sempre vai ter, até Jesus voltar. Né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos... Mas aqui eu acho que já tá falando da grande tribulação, né? Também. Aqui, né, Paulinho? Sim. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria... Me perdi. Nenhuma carne se salvaria. Nossa, cara, eu tô de óculos e perdi. É o versículo 18. Versículo 18. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estivessem grávidas... Não, é o 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a gente que somos os eleitos, somos os escolhidos, a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Porque aqui é outro sinal, ó. Nós mesmos poderemos ser enganados. Imagina. Né? Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ei-lo no interior de casa, não acrediteis. Porque assim como... Isso eu acho muito forte. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de se ver a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que eu acho massa aqui? Que todo mundo vai ver quando Jesus voltar. Todo olho verá. Todo olho verá. Como o relâmpago sai do ocidente, se põe no ocidente, todo olho verá. Né? Então, cara, basicamente só vai ser enganado quem quer. Porque se aparecer falso Jesus, pessoas se dizendo ser Jesus, só vai ser enganado por quem quer. Porque ele diz aqui que todo olho verá. Né? Então, sai enganado aquele que quer mesmo. Não. Até esses Jesus que tem aparecido aí, eles não passam muita credibilidade, né? Não. Mas sempre tem aquele que acaba acreditando, né? Aquele Henrique Cristo, cara. Pois é, uma piada. Como é que aquelas mulheres seguem aquele cara, cara? Não, e elas seguem ele firme. Tem alguma coisa por trás. Deve ser. Uma grana por trás. Não rolando. pode ser normal, né, cara? Cara, daí aqui no versículo 29, cara. E o que tu acha da desolação de Daniel? Cara, agora tu me pegou porque eu não li. É, a desolação de Daniel ali... O que fala? Não, porque, quer ver? Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel... Versículo 15. Está no lugar santo, quem lê entenda, né? Sim. Alguns... Eu li, mas eu não me recordo agora. Algumas pessoas dizem que é o anticristo, né? O anticristo? Vai sim. se sentar no templo. Cara, sobre o anticristo, cara, até tava comentando essa semana. O anticristo, o espírito do anticristo, ele já tá no mundo aí desde sempre. Desde 1 João, né? 1 João... O espírito do anticristo já tá, mas vai chegar um dia que ele vai encarnar, né? Que vai vir o cara mesmo que é o... o homem da iniquidade, né? O homem da iniquidade, né? O iníquo. Cara, ele vai vir. E vai enganar muitos. Será que ele já nasceu? Pode ser que sim, né? Como eu acredito que eu vou ver Jesus voltar... Eu estando em vida, eu acredito que o anticristo aí já deve ter nascido. Já tá aí na... Se eu acredito que Jesus vai voltar eu estando em vida, então eu acredito que o anticristo já tá aí. Já tá. Tem muitos teólogos aí que acham que é aquele cara da França, né? O presidente lá, né? Já ouviu isso? O Macron lá, né? Macron. Mas eu acho que não é ele, cara. Mas já deve ter nascido aí, cara. Porque os sinais estão aí. Sim. Tem muita coisa aí acontecendo no mundo que provam que Jesus está voltando.
Não, é que Muitos sinais. como tu falou, né? O espírito anticristo ele já tá desde a época de Cristo. Sim. Desde a época lá do apóstolo João, ele já faz a apologética dele ali já em cima disso aí, né? Mas porém vai ter né, cara? Um homem da iniquidade mesmo que vai se assentar no templo de Deus como se fosse Deus, né? Vai fazer E sacrifícios vai lá, fazer né? sinais e prodígios. E as pessoas vão E olhar ele e... vai enganar muita gente. Mas eu, na minha visão escatológica, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes disso, né? Sim. Mas tem gente que não acredita, tem gente que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, né? Eu te confesso que às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Daí vai depender muito Daí eu nem me apego muito nesses detalhes. É massa estudar, mas eu nem me apego. Eu penso assim, o que importa é eu estar 100% com Jesus. Que ele vai vir, né? Que ele vai vir e eu tô salvo. O que importa é isso. Eu não sei, eu acho que eu vou subir igual um super-homem assim, tipo, Vamos encontrar com ele nos ares, né? Sim. No tocar da trombeta ali. Nós que estamos os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos nos encontraremos com ele nos ares, né? É o que tá em... É Coríntios que tá isso? Vai, gordinho, né? Colossenses. Colossenses. Vai, gordinho! Sim. Vai ele. ser massa, né, cara? Rapaz. Eu acredito que literalmente nós vamos estar lá nos ares ali nas nuvens. Eu entendo literalmente, cara. Eu imagino assim, em cima das nuvens, o sol, Jesus, brilhando mais que o sol. Eu interpreto literalmente, cara. Eu também. Eu interpreto literalmente. Eu também. Pra mim, participar da alegoria é muito difícil, né, cara? Só tem, lógico, tem texto que exige que seja alegórico. Mas esse aí não é o caso, né? Sim. Deus tem poder pra arrebatar o cara, né? Tem. Imagina. Tem poder de tirar fazer o cara sumir, né? Sim. Será que vai ser igual nos filmes que aí nós vamos subir as roupinhas vão cair? Pois é, cara, nessa visão escatológica pré-tribulacionista né? Mas receber um corpo glorificado, né, cara? Igual de Jesus, né? Igual de Cristo. Glória a Deus. Mas assim, eu vou começar uma série de mensagem escatologia, né? Nesse canal mesmo aqui. Daí. Desde agora já vou fazer a propaganda. Tem que fazer. Tá. E daí, nesse primeiro episódio, acho que eu vou fazer só mês que vem, porque agora já tá agendado os podcasts. Mas eu vou falar sobre o que acontece depois da morte, envolvendo uma sequência, né? Sim. E daí nós vamos dar uma estudada mais a fundo mesmo num assunto mais teológico. Cara, vai ser massa. Quem quiser aprender mesmo é só... Vai edificar muitas pessoas, cara. Quem quiser aprender mesmo é só clicar ali no canal ali, que vai ser... Vai ser top. Vai ser bom demais! E quem tem sede e fome pela palavra de Jesus, cara, que acompanhe essa série aí. Porque vai tirar muitas dúvidas e é conteúdo, né, cara? Conteúdo de qualidade. Tenho certeza que Deus vai te usar muito. Vai te usar. O cara vai estudar bastante, né? Sim. Estudar bastante pra poder estar passando conhecimento, né? O conhecimento não pode ficar só com a gente. Tem que ser transmitido. Uma coisa que eu falo... Sim, verdade. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, cara, é... Busque conhecimento da parte de Deus. Pra não ser enganado. Não fica só com o que o teu pastor fala. Chega em casa e vai ler a palavra pra ver se o que ele tá falando é verdade. Com certeza. Com certeza. Os irmãos de Bereia, eles... Não sei se é irmão de Bereia. Acho que era, né? Cidade. O Paulo cita lá que os caras eram mais... Vamos dizer que eles eram mais... Eles conferiam na Bíblia. Eles eram mais zelosos, né? Sim. Eles conferiram se estava falando a verdade, né? Eles iam lá e conferiam, né? O Paulo até dá um elogio pra eles, né? Numa carta dele. Agora eu tô... Sim. Que não me lembro. E tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Eu lá na nossa igreja, o pastor prega a palavra no domingo. A gente tem o costume de anotar. Eu gravo pra ouvir de novo na segunda. E depois eu pego as passagens e leio, cara. Até porque nas células que a gente faz, a gente ministra a palavra do culto. Daí eu de segunda a quarta ali, eu escuto de novo o áudio do culto, verifico na palavra ali pra ver se o que ele falou tá certo. A gente tem que ter esse costume, né? É interessante isso, é aprendizado, né? Pra não ser enganado, né, cara? Sim. Ô, Paulinho, e sobre as trilhas? Vamos falar um pouquinho das trilhas. Vamos, glória a Deus por essa palavra. A palavra aí foi abençoada, aí Apocalipse, Mateus 24. E Jesus está voltando
E, cara, busca tema, a né? presença do Senhor, busca enquanto é tempo, ainda tem tempo enquanto estamos respirando. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Claro. Né? Então, não perde mais tempo, cara, com outras coisas. Pega uma Bíblia e vai ler, vai buscar conhecimento. Lê a palavra. Lê a palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar então um pouquinho agora aí da nossa trilha lá. Sai um pouco agora. Vamos relaxar um pouco aqui. Agora sim. Pressão, né? Ah, não. Falar de Apocalipse é massa. Aí né? falou de uma forma mais ampla. Sim, Depois sim. nós vamos entrar nos detalhes aí. Na série? Na série eu vou entrar nos detalhes. Glória a Deus. Ô, mano, as trilhas ali, cara, eu comecei a fazer trilha, eu acho que faz uns 5 anos, né? Primeira vez que eu subi, cara do céu, o arrependimento, As pernas. sem experiência nenhuma, subiu eu e mais 2 colegas, e a gente subiu aquele Realengo ali, foi o Realengo, a primeira montanha que eu subi. Pra quem não sabe, o Realengo, ele tem 1.223 metros de altitude, ou mais um pouco, mas tem mais de 1.200 metros. É uma montanha muito massa, muito linda. E é difícil, é considerada a montanha mais difícil aqui do sul do país de fazer. Só louco que faz. Ah, então eu sou louco, né? E o Rafa é um desses loucos que fez. A primeira vez que eu subi, cara, eu subi com uma mochila de colégio, sem experiência nenhuma. Você igual eu aquela vez. Cheio Eu quero nem de- lembrar, depois eu vou contar com calma. Cheio de penduricalho. A gente demorou 8 horas pra subir aquilo, cara. Ó, 8 horas de sofrimento, de dor, passando pelo deserto. E, cara, quando eu cheguei lá, que o meu corpo esfriou, eu nunca clamei tanto a Deus igual aquele dia, cara. Eu achei que eu não ia conseguir descer no outro dia, porque a minha cintura paralisou pra baixo. a dor, Da né? cintura, de tanta dor, cara. E um dia frio, cara. Pensa num dia frio. Foi aquele dia. E foi isso, cara. Desde aquele dia eu me apaixonei por montanha, por trilha. Depois daquele dia eu fiz um curso. Né? 1 ano e meio depois eu fiz um curso de Tu fez curso? de condutor de turismo. Ah, que legal. Porque daí eu tô trabalhando com isso agora, né? Eu trabalho para uma empresa, Sul do Mundo, né? Uma empresa aqui de Araranguá, que essa empresa ela promove esse tipo de evento de trilha, e a gente faz a maioria das trilhas aqui no Sul, cara. A hora que precisar. Ah, legal. Qual é o teu telefone aí pra galera, de repente, que quiser O contratar? telefone eu não vou deixar o arroba, pode ser? Pode. Segue o arroba arroba Sul do Mundo oficial. Procura ali tem os eventos Tá. que a gente faz, né? E a gente trabalha com balonismo, com trilha, com não é alpinismo, é Ô, rapel, a gente faz rapel também. A gente tem bastante atividade interessante, cara. Legal. Mas o que eu mais gosto é trilha, mais trilha. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já fui nesse Realengo, fui 2 vezes. Qual foi a tua experiência, cara? A primeira vez que eu fui com o primeira irmão vez. Paulinho aqui. Foi eu e o irmão Paulinho, O Thiago. o Thiago e O Nicolas foi? E o Mona. Ah, o Nicolas. Mas o Rafa. Aquele que tá nos Estados Unidos. E o Ranieri. O Dani também foi, né? Não, só na segunda vez. Na né? segunda. Ah, tá. E o Ranieri. Bah, cara, eu fui com uma. Foi quase igual a tu, mano. Ah, Fui com 2 mochilas, levei o colchão. Meu Deus do céu, cara. Foi uma experiência assim, foi massa, porque tava lá em cima, mas. cara, quando a gente sai da área de conforto Eu fui com os tênis ruins. Eu me Eu lembro. perdi meus 2 tênis. Estragou. Caiu a sola. Eu queria variar o tênis lá no meio do mar, eles quase me mataram porque ia poluir o ambiente. Não. Quando você. Brigaram comigo e tudo mais. Né? Isso é uma coisa que não deve fazer. Eu ia fazer. É respeitar o ambiente, não deixar nenhum lixo. Tudo que levou, Verdade. tu traz Confesso- e não leva nada também. Confesso meu pecado. Jogar aquele tênis lá no meio do mato. Tá perdoado. Em nome de Jesus. Ah, daí, bah. Meu Deus do céu, cara. Que dor nas minhas pernas. E eu acho que foi 18 km, né, Paulinho? Cara, o Realengo, naquela época, Porque tinha que ser desde o asfalto, né? Tinha que passar pelaquela ponte desde lá. a ponte.
Hoje não. Não, hoje o cara já encurta bastante, né? Hoje tem uma ponte que passa o carro e já economiza 4 quilômetros. Cada vez nós damos esses 4 km aí, quebra o cara. Naquela vez, a gente andou 18 quilômetros. 18, né? Pra ir e 18 pra voltar. Nossa! Meu Deus do céu! Pensa, cara, pensa que foi muito sofrido. Foi muito massa, muito Só massa. que chegamos lá em cima, assim, aquele céu, a coisa mais linda. As estrelas, assim, os aviões passando. Aí chegou 10 horas, começou um pé de vento. Vento impetuoso. O vento quebrou a barraca inteira do Thiago. Aquele dia, cara, eu achei que nós ia Quebrou morrer. as barracas, eu achei que eu ia ser lançado no penhasco, tava aí, ainda bem que eu levei meu colchão, né? Eu gostei do colchão. Foi o conforto daquele dia, foi o colchão de vocês, velho. Aquele colchão queria deixar no meio do caminho. Cara, eu achei que nós ia morrer aquele dia. Meu, pequena ventania, até às 10 horas tava a coisa mais linda, cara. E outro detalhe, né? Quando eu cheguei lá, o outro lá ficou só desordem no meio do... no meio do mato. Tava destruído, velho. Tava só desarma vermelha no meio do mato, assim, eu digo, vi uma cobra abaixo do cara. Tão cansado que tava, né? Não, mas a cobra fugiu dele, né? As cobras. De cueca, de zorba lá, né? Tá cara, foi muito engraçado, foi muito massa. Foi massa. Foi legal. Uma experiência, assim, única. Daí, da segunda vez que eu fui, foi legal. Daí, foi melhor, né? Daí, da segunda vez, a gente foi bem rapidinho, já fui de bota, né? Bota tratorada, mochila boa. Não, cara, uma dica... Não tinha chovido. Nossa, na primeira vez que a gente foi, choveu. A trilha se transformou em um rio. Eu caí 3 tombos. É uma coisa que eu sempre digo, cara. Trilha não é brincadeira. Uma coisa que eu falo, não vai sozinho, não vai ser um guia. Não. Senão... Não vai ser um guia, porque vai dar coisa errada. Vai dar B.O. Vai dar B.O. Vai dar PT. E não vai de tênis. Vai de bota tratorada, vai com a bota com garra. De tênis, olímpicos, essas coisas, não vai. Que vai dar ruim. Se chover, tchau. Se chover, tu tem perigo de quebrar um pé. Escorregar, bater a bunda, quebrar o pé. Ficar muito sem a sola. Ficar sem a sola. Gruda no barro. Sim. Cara, foi muito massa. Sim. Agora na segunda vez foi tranquilo. A gente foi bem rapidinho, né? Cara, eu me lembro que as primeiras vezes que a gente subiu, demorava entre 6 a 7 horas. Hoje, como eu já subi aquilo lá mais de 50 vezes, eu subo assim, tipo, 3 horas e meia, cara. Daí é bom, hein? Eu não consigo. Eu não tenho preparo físico, né? O cara vai ganhando uma experiência, né? Daí também o cara faz academiazinha, hoje, naquela época o cara não fazia. Tem que ter perna, porque senão barbada, eu não consigo. Mas a gente vai evoluindo, vai gostando. Vai. Mas, cara, o sul aqui do Brasil, ele tem muitas trilhas lindas. Todo mundo aqui devia de conhecer, cara. É muito massa. Tem a trilha do Rio do Boi na Praia Grande, que é linda demais. É 22 km por dentro. Essa eu nunca fiz, que ele tem vontade de ir. Cara, faz. Próximo verão. Eu sei que eles fazem o ano todo, mas eu aconselho sempre a ir no verão. Ali dezembro, janeiro, fevereiro. Mas não tem cobra? Não tem cobra. É mais tranquilo, não é igual o Realengo. É bem tranquilo, nunca vi cobra. Não é igual o Realengo, né? Não. Porque o Realengo não aconselho fazer no verão, né? Não, é montanha, assim, ó. O Realengo, o cara tem que ser agora, né? Montanha não se aconselha fazer no verão. Agora seria bom, né? Abril, né? A temporada de montanha começa agora, né? Já começou, né? É quando troca ali pra outono, ali já aconselhava a fazer montanhismo. Porque no verão os bichos, os animais ali, eles saem pra fora pra pegar sol, né? Onde a gente vê muita cobra. Mas lá no Rio do Boi, como eu tava falando, cara, é tranquilo. Tranquilaço. Eu não me lembro de ter visto cobra. Acho que eu vi uma vez cobra lá. Sim. Até porque, como é um local que muita gente passa, eu acho que os animais, eles fogem, né? Sentem, né? Eles fogem, né? E, cara, vai lá que tu vai gostar. Os paredão lindos, a coisa mais linda. Lá nunca fui, a trilha do Boi tenho vontade de fazer. E no inverno agora a gente faz muito ali, ali na Serra do Rio do Rastro, ali, por ali. O Cânion do Funil. Tem ali que é maravilhoso também pra acampar, é mais tranquilo. Porque assim, né, eu sou medroso de boi, né, cara? Aquela vez que a gente foi lá na cabeça do urso lá, tinha aquela boizarada e, meu Deus do céu, cara, eu quase infartei. Cara, eu digo, eu vou ter que atravessar esses bois com a jaqueta vermelha, com as coisas tudo vermelho. Digo, e agora? Mas são tudo manso, eu sei que é manso, mas mesmo assim o cara tem aquele medo. Se eu te falar que uma vez a gente subiu o Cânion Espraiado, eu, o Nicolas e o Thiago. A gente subiu o Cânion Espraiado numa chuvarada. Eu acho que o Cânion Espraiado é 10 km subindo. Mas daí é a estrada. Só que só sobe 4x4, até onde eu sei. E a gente subiu aqui lá e a chuvarada, mano. Chuvarada, subiu, se perdemos no caminho.
Resumindo, a gente dormiu lá num local lá na beira da estrada, porque já tava à noite e a gente já não sabia pra onde ir. Daí amanheceu, o tempo lindo, a gente foi lá onde é o Kenny espraiado mesmo, bateu foto, curtiu o local. Na volta, cara, não tinha um... Como é que é o nome daquele boi? Touro? Não é touro, é... Aquele bem... Búfalo. Tu já viu um búfalo? Aquilo dá medo, cara. Se tu tem medo de boi... Se eu vejo, eu saio correndo mesmo. Se tu tem medo de boi, Sai cara, voando lá. se tu tem medo de boi, tu vê um búfalo... Cara, aquilo ali é o demônio encarnado, cara. Não tem... Tu não vê uma mansidão naquele bicho. Não tem como, cara. A gente viu ele de longe assim, ele já olhou pra nós com aquela cara. E nós olhando pra ele assim, e ele bem no meio da estrada, mano. Onde a gente queria passar. Não vai dar. Eu não me arrisco. Nós falando. A gente teve que cortar o morro no meio assim, ó, subir, atravessar 2 cercas, pra não passar pela frente do búfalo, cara. Só que assim, ele não se mexeu. Ele só fazia com a patinha aqui, ó. Mas eu acho que ele tava brincando com nós. Só pode. Porque senão ele tinha atacado nós. Imagina. Cara, é de dar medo ver búfalo. Imagina, rapaz. Até os boizinhos já ficam com medo, imagina. Búfalo. Não, se tu tem medo de boi, de búfalo... Aquela vez lá eu já fiquei todo medroso, cara. Tá louco. Tu não ia passar por ele também. Mas eu sou meio metido, né? Eu sou medroso, mas eu vou. Mas foi uma experiência assim que... Deus, nunca mais... Legal, Paulo, legal. E tem outra trilha aqui, cara, que tu... Esse ano eu quero te levar. Bom. É a Pico do Rinoceronte. Ali na serra também. Ali perto da Serra do Rio do Rastro. Ali. É muito lindo, cara. É muito lindo. Tem boi? Não. Então vamos. Não tem boi. E vai ser massa. Nós vamos marcar uma data aí e nós vamos ir. Vamos ir. Vou convidar o irmão Anderson também da Projesul também, que ele vende esses acessórios para montanhismo. Cara, posso falar um pouquinho da Projesul? Ele vai vir aqui também dar o podcast pra nós? Vai vir? Vai. Que massa, cara. Vai vir aqui fazer o podcast com a gente. Que bênção, cara. Eu só compro coisa ali. Legal. As minhas coisas eu compro ali, gosto de comprar. Eu sou muito amigo deles ali, é um pessoal bem gente boa. Bacana. E eles têm a lojinha ali que eles abriram, acho que tem 1 ano e pouco. Sim, tá fluindo. E tá fluindo, cara. Bastante montanhista ali tá... Acessórios, né? Já conhece. Pra quem quer fazer trilha e... E tem tudo ali, cara. E tem que ter acessório, cara. Vou dizer pra ti, a primeira vez que eu fui, eu passei trabalho. Sim. A segunda eu já comprei as botas, já comprei as coisas que tinha que ser. Tem que ter mochila. Vou falar o que o cara precisa pra iniciar no montanhismo. Tem que ter uma bota. Tem que ter uma mochila boazinha. Não pode comprar essas mochilas de R$100 aí. Que eu comprei 2 mochilas de R$100 e não durou. Tem que ter uma roupa adequada, né, pra ir. E tem que ter o fogareiro pra tu fazer a tua comidinha. Manta térmica. Tem que ter uma manta térmica, o isolante térmico. E tem que ter um saco de dormir, é o básico. E barraquinha, hein? A barraca, isolante térmico, o saco de dormir e o fogareiro pra tu fazer tua boia. É o básico do básico. E a barraca também não pode ser essas de 100 kg. Tem que ser uma barraquinha já topzinha pra tu não se incomodar. Tá certo. Paulo, então deixa umas considerações finais aí pra nossa audiência do podcast. Futuramente a gente quer fazer ao vivão mesmo pra interagir com a galera. Assim, mas por enquanto a gente não tem esses recursos ainda necessários. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Então, vamos seguir aí, gente. Peço para todo mundo que me acompanha seguir, porque, como eu já falei, esse podcast ele vai edificar muitas vidas, cara. Amém. Eu creio que esse podcast é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor, que Ele colocou no teu coração. Glória a Deus. E tô aqui, cara, disposto para vir te ajudar. Se tu precisar de mim, eu venho. Vou precisar, com certeza. Vamos fazer isso daí fluir, cara. É de Deus isso daqui, mano. Tá? E quero agradecer pela oportunidade. Meu primeiro podcast, eu sempre tive um sonho de fazer um podcast. Legal. Cara, meu coração ele tá aqui explodindo de alegria de estar aqui participando. Que o Senhor te use cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. E quero voltar aqui, a gente conversar mais. Certeza, né? Vamos conversar mais, porque com certeza. Foi muito legal. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Edificados na rocha, porque a rocha é Jesus! Glória a Deus! Deus abençoe a tua vida aí. E tudo de bom pra vocês, cara. Glória a Deus. Galera. Obrigadão, Jesus.